um louvor desse. Os crentes hoje estão querendo fazer barulho. O povo de Deus é assim. Para ver a muralha de Jericó cair, tem que ir no glória, no aleluia, que Jesus é bom. Desde já, agradecendo os irmãos, ao pastor Flávio, à riquíssima oportunidade, ao Fábio Obreiro. Agradeço a todos que estão aqui essa noite. Rafael Isaac aí é uma bênção. Parceiro de oração de ir para o monte, a gente ia para lá, ficava lá até Jesus falar com a gente. Que igreja abençoada, vim para o lugar certo. O dia hoje foi batalha travada, guerra travada, um dia de eleição, de luta, um dia corrido. Mas a misericórdia de Deus, mais um dia esteve conosco. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Dá glória a Deus que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Aleluia. Crente pentecostal dá glória a Deus. Crente que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Quando você dá glória a Deus e quando você dá aleluia, o céu se abre na cabeça do pregador. E aí a palavra flui, a palavra vem. E você pode dar mais um glória a Deus, por favor. Meus irmãos, muito grato por esta noite, por esse culto. Eu gostaria de pedir aos meus irmãos que abram suas Bíblias em Salmos, livro de Salmos, capítulo 51. Salmos de Davi, capítulo 51. A sua mão está ocupada, mas a sua boca não. Você pode continuar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não atrapalha o pregador pentecostal. Irmãos, Deus tocou meu coração para trazer essa palavra. Fui chamado para pregar no culto de missões. Eu tinha esse sermão. E quando o pastor falou assim, vou marcar outro dia, eu pensei assim: não, esse sermão que eu peguei hoje, vou guardar na gaveta. Quando for o dia, eu vou pregar. Mas Jesus tinha outra coisa para falar. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui, é uma leitura um pouco extensa, mas é uma breve meditação. O tempo está corrido hoje, então, assim diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito alegre. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E você diz: glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, santo e justo, Deus poderoso, majestoso, meu Deus. Pai, já podemos sentir a tua presença essa noite, meu Deus. Mas eu creio que o Senhor ainda tem uma palavra para falar aos nossos corações, meu Pai. E onde estiver um crente pentecostal, renova ele essa noite, meu Deus. Pega ele, meu Pai. Deus, hoje vem essa palavra, meu Pai. Que todos venham a ser cheios do teu Espírito, meu Deus. Que não venha a ser eu, mas que venha a ser o Senhor falando. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, Salmo 51, não Salmos capítulo 51, porque o livro de Salmos não é um livro composto por capítulos, foi um livro escrito por vários escritores. Talvez você não sabia, mas Moisés já escreveu os Salmos 91, Davi escrevia Salmos, também tinha o salmista Asaf, e tinham cerca de mais ou menos 6 escritores.
sobre os salmos de Davi. É um salmo de confissão. E trazendo um pouco a memória aos meus irmãos sobre quem é Davi. Eu sei que recentemente teve uma pregação falando a respeito de Davi, mas eu queria trazer uma rápida explanação sobre a sua história. Davi, ele morava numa cidade de Judá. Ele era filho de Jessé e ele tinha vários irmãos. Davi, ele era um rapaz que cuidava das ovelhas de seu pai, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Ele era um rapaz simples, era um rapaz de gentil aparência. A Bíblia vai dizer que ele era baixo, que ele era ruivo, que ele era gentil. Ele não era uma pessoa que você olhava e dizia: esse cara nasceu para ser um soldado. Mas Deus, quando tem a obra da vida de um homem, não importa de onde você veio, não importa a tua aparência, Ele te convoca para o quartel-general de Jeová. E hoje, essa noite, Jesus vai levantar soldados para guerrear na sua causa. Mas, no entanto, nesse contexto não é algo tão bonito de se falar. Muitas pessoas gostam de lembrar da parte bonita da história de Davi. Gostam de lembrar de quando Davi derrotou um urso, porque esse urso queria pegar as ovelhas do seu pai. As pessoas gostam de falar quando Davi, ele pegou um leão e venceu o leão, porque mais uma vez, um leão queria pegar mais uma das ovelhas do seu pai. Ele tinha um cuidado, ele tinha uma essência de Deus no seu coração, porque ele estava cuidando de algo que não era especificamente dele. Ele estava cuidando do rebanho do seu pai. E todo crente que é fiel, que tem a essência de Jesus, ele gosta de cuidar das coisas do pai. Ele tem um cuidado com cada ovelha que está na casa do pai. Ele se preocupa se uma ovelha não vai se perder, se uma ovelha não vai ser morta. Por quê? Porque ele sabe que o pai se agrada daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Ele sabe que o pai, ele tem um carinho por cada ovelha. Então Davi, como nós sabemos, ele sofreu rejeição. Ele foi perseguido desde novo. Davi, para você ter ideia, quando Samuel, o profeta daquela época, ele desceu à casa de Jessé para ungir o rei. Já tinha um rei na época que se chamava Saul. Ele pega e chama os homens, os varões que eram mais altos e de maior estatura, os homens que eram mais fortes. Chama Abinadab, chama Samar. E quando Samuel começa a olhar e julgar aqueles homens, ele pode ser esse aqui, mas Deus dizia: não é esse o varão que eu quero escolher para ser. Não é esse, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor vê o coração. Deus, ele vê quando você age com justiça, com pureza, quando você age de uma maneira correta, piedosa. E a Bíblia vai dizer que Samuel pergunta: já se foram todos os seus filhos? Mas aí a resposta de Jessé foi: não, tem mais um. E aí a resposta de Samuel foi: chama ele que ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto ele não estiver. Davi estava esquecido lá no pátio do seu pai. Eu imagino ele trabalhando com gosto, ajudando, e mal sabia ele que ele era um rejeitado, que ninguém se importava com ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega, Deus confirma a Samuel. Davi, ele foi ungido novo. Ele, apesar de ser garoto, ele foi chamado por Deus, ele foi ungido novo. Ele não assumiu o trono assim que foi chamado, mas ele foi ungido novo, o rei de Israel. E aquilo, de certa forma, causou uma inveja aos seus irmãos. E no decorrer da história de Davi, está tendo a guerra contra os filisteus. O povo de Israel se reuniu para guerrear contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer que o povo de Deus ficou 40 dias de frente para um povo, recebendo afrontas daquele povo que constantemente estava em guerra contra o povo de Israel. O Davi, o pobre rapaz, era tão esquecido que ele só foi para essa guerra porque o seu pai falou assim: eu tenho uma marmitinhazinha aqui para você, leva essa marmita lá para os seus irmãos que estão na guerra e aproveita e traz o retorno, se eles estão bem, se eles estão vivos. E Davi fez um serviço de entrega de Uber pelos seus irmãos. E chegando lá, o irmão dele já tem um preconceito formado a respeito dele, fica com raiva dele, diz assim: pensa que eu não conheço a malícia do seu coração, que você veio para cá para assistir a guerra dos filisteus. E enfim, eu não quero prolongar muito a história, não quero detalhar demais, tendo visto que temos pouco tempo, mas Davi, no decorrer da história, ele vai ver que
E a recompensa da época era algo que atraía os olhos de Davi, que era a filha do rei Saul. E ele se interessa, e vocês conhecem, ele junta as pedras do ribeiro, e depois ele vai, e o gigante faz uma afronta contra ele, mas ele responde com a palavra de Deus. Ele vai contra esse gigante juntamente com Deus. Então a gente pode aprender que o quê? Davi, ele era um homem íntimo de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Apesar de suas falhas, o que me admira, o que eu vejo de bonito em Davi, é que apesar dele, a Bíblia vai dizer que ele era um homem sanguinário, ele matava, depois de que ele virou varão, né, que ele começou a ir para as guerras, ele era um homem sanguinário, e o que me impressionava era que, como um homem que vivia na guerra, um homem que vivia derramando sangue, um homem que estava ali manejando a espada, nunca perdia a sua essência, porque ao mesmo tempo ele conseguia tocar uma harpa e louvar, e Deus se agradava de quando ele louvava. Ele também fazia cânticos e orações. Ele era um homem que tinha uma vida de oração com Deus. Ele fazia louvores para Deus. E para vocês terem ideia, o rei daquela época começa a perseguir Davi. Por quê? Porque ele começa a ver que Davi, ele procedia de maneira correta diante do povo. Ele sabia entrar no meio do povo e sabia sair no meio do povo. E aquilo causou uma inveja e uma preocupação no líder daquela época, que era Saul. Saul começa a perseguir, não sei o que se passava na cabeça dele. Talvez ele pensasse assim: esse rapaz está se dando bem, esse rapaz está saindo vitorioso, esse rapaz está conseguindo se dar bem, ele tem intimidade com Deus. É capaz de um dia ele tomar o meu trono, é capaz de um dia ele tomar o meu lugar. E aí começa uma perseguição contra Davi, agora é de um rei, uma perseguição desleal, que puxava mais para um lado do que para o outro. E aí Saul começa a perseguir Davi, mas Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, em nenhum momento ele deixou de temer a Deus, em nenhum momento ele foi desleal. Por diversas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. A Bíblia vai dizer que quando o espírito imundo enviado da parte do Senhor ia perturbar Saul, ele ficava perturbado, endemoniado. E aí Davi ia lá com a sua harpa e começava a tocar, e os demônios eram expulsos. Certa vez Saul ficou tão indignado de tal maneira que jogou a lança para tentar matar Davi, só que ele conseguiu desviar. Então nós vemos que Davi, ele tinha algo de diferente. Ele era certo, ele servia. Ele não servia só que fazia o bem para ele. Ele não servia só que dava um tapinha nas costas e dizia que ele era um homem de Deus. Ele servia até os inimigos. Ele servia até as pessoas que estavam contra ele. Por quê? Por causa de Deus. Porque ele reconhecia. E ainda que aquele rei, Saul, fosse rejeitado por Deus, foi o Senhor que o escolheu. Ainda que a liderança esteja vendo algo que você não consegue ver, ainda que a liderança talvez esteja de uma forma que talvez Davi olhava e dizia: não, isso aqui que está fazendo errado. Ele mesmo assim não perdeu o temor e o espírito. E por incrível que pareça, na igreja atual, nós somos culpados porque tem muitas almas que chegam até aqui. A gente dá glória a Deus e aleluia quando a pessoa se reconcilia, quando a pessoa vem aqui e se ajoelha. Mas às vezes somos nós mesmos que matamos. Às vezes nós conseguimos ver que aquela pessoa tem o dom de Deus, o talento de Deus, mas nós mesmos começamos a criar comentários, a querer saber da vida daquela pessoa, mas não sabemos muitas vezes o preço que foi pago para aquela alma estar aqui. Hoje eu não vim para agradar ninguém aqui, pastor. Eu vou entregar tudo para o Senhor me deu. Então, meus irmãos, nós devemos saber como cuidar das ovelhas do nosso Pai. Nós devemos saber pastorear e cuidar das ovelhas. Isso é só o papel do pastor? Não. Esse papel não é apenas do pastor Flávio. Você também, apesar da sua posição, tem um papel de cuidar das ovelhas novas que chegam na casa. Não tem como um pastor sozinho estar cuidando de sempre tudo. É necessário uma ajuda. É necessário que a ovelha seja cuidada para ela não se perder no meio do mundo. E há muitas pessoas assim. E nós conseguimos ver que Saul, quando ele é rejeitado, ele faz uma proposta para Samuel. Ele diz assim: Samuel, tudo bem, Deus me rejeitou,
mas sai comigo na frente do povo, passeia comigo na frente do povo, porque Saul estava preocupado em chamar a atenção dos homens. Ele havia sido rejeitado por Deus, ele não derramou uma lágrima sequer, e ele simplesmente agiu naturalmente. Ele, pois vamos sair do meio do povo, então, saia comigo do meu lado, Samuel. E tem muita gente que é assim, que está na casa do Senhor por causa do carro, que está na casa do Senhor e pensa que está tudo bem por causa do seu carro. Davi cometeu o mesmo pecado, porque a palavra de Deus vai revelar o pecado de Davi. Então Saul preocupado com sua aparência, Saul preocupado em mostrar ao povo que Deus ainda era por ele, que Deus nem era mais por ele, ele pega e sai na frente do povo com o profeta de Deus, com Samuel, dizendo: olha, Deus ainda está comigo. Só que ele havia desobedecido a ordem. Já Davi, nesse contexto do Salmo 51, chegando onde eu verdadeiramente quero chegar, Davi está confessando a Deus o seu pecado. Davi está olhando para o céu e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, a tua benignidade. Nesse contexto de 2 Samuel, capítulo 11, verso 8, o que tinha acontecido? Davi, ele já era rei de Israel, e nesse contexto o povo tinha ido guerrear, e a Bíblia vai dizer que Davi começa a passear no palácio. Davi estava desocupado, se afastou do templo de adoração. Eu queria saber se ele estivesse orando, se ele teria caído naquele dia. E a Bíblia vai dizer que ele começa a dar uma volta no palácio, e tem muito crente precisando tomar cuidado com essas voltas que dão por aí. Essas voltas que é para olhar como é lá fora, essas voltas que são para olhar se o pecado é bom, e numa dessas muitos vão e não voltam mais. Davi começou a dar voltas no palácio e está de frente com uma janela, e quando ele vai olhar na janela, ele vê uma mulher que se chama por Batseba. Essa mulher estava despida e estava tomando banho, e ele vê e ele chama aquela mulher para o seu quarto. Ele era rei de Israel. Ele pensava talvez assim: já que eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Já que eu tenho um cargozinho, agora eu sou obreiro, eu já posso fazer o que eu quiser. Mas não. Ele pecou, ele errou, e nesse momento ele está pedindo perdão. Mas o que trouxe à luz a mente de Davi, de que ele tinha pecado? Porque se você for ler os Salmos de capítulo 32, eu vou abrir aqui rapidamente para os meus irmãos. Salmos, capítulo de número 32, Davi vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. E aí ele queria chegar, que ele vai dizer: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu espírito de todos os dias, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, Davi estava vivendo a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele havia caído no pecado, mas ele continuava agindo como se nada houvesse acontecido. Será que algum de nós já fez isso alguma vez? Eu já fiz isso alguma vez. Eu precisei da luz do Espírito Santo me revelar coisas ocultas até dentro de mim, coisas que nem mesmo eu imaginava que era o pecado, mas que eu cometia que não agradavam a Deus. E nesse caso em específico, para ter a revelação do seu pecado, Deus ele teve misericórdia de Davi mesmo. Foi literalmente isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus enviou um profeta chamado Natan. Eu acho que Deus tocou lá no coração do profeta e disse assim: Natan, vai lá no quarto do meu servo, porque ele pensa que está tudo bem com a vida que ele está. Essa noite é noite de conselho. Tem muita palavra que é para dar glória a Deus, aleluia. Mas hoje a palavra que Deus mandou entregar é essa. Natan foi até o quarto de Davi, imagino preocupado, porque Davi já tinha matado gente que chegou se alegrando da derrota de inimigo.
Aí mandou matar aquele homem. Então eu imagino um profeta tendo que entregar um recado desse. Realmente tinha que ter sabedoria. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá no quarto de Davi, e vai falar com Davi, ele fala assim: Davi, ele primeiro se apresenta, né, me chama na cama, vem aqui a parte do Senhor. Davi, imagine um homem que ele só tem uma ovelhinha. A Bíblia vai dizer que essa ovelhinha comia do seu pasto, comia da sua comida, bebia da sua água, e estava com ele em todos os momentos, e a sua família amava aquela ovelhinha. E tinha um outro homem que era rico, que tinha milhares de ovelhas. Ele chegou na casa desse homem que era pobre, que só tinha uma ovelha, e preparou a sua ovelha para comer. A Bíblia vai dizer que se acende aí em Davi, ele fica irado com raiva e diz assim: este homem é digno de morte. Ele já tem um julgamento na memória, esse homem é digno de morte. E ele deve restabelecer 4 vezes mais do que ele roubou. E o profeta Natan, a palavra de Deus vai dizer que ele aponta o dedinho dele na cara de Davi e vai dizer: esse homem é você. Naquele momento, eu não consigo imaginar, mas eu quero conjecturar o que Davi sentia. Eu vejo o homem murchando, eu vejo ele lembrando do que ele fez, do mal que ele havia feito, porque ele adulterou com uma mulher e um soldado seu, e ele tinha os planos dele para acobertar o pecado dele. Qual era o plano dele? Não, eu vou chamar primeiro ele para tirar umas férias. Então ele vai lá, veio com a mulher dele, e ele vai pensar: não, naquele tempo não existia o teste de DNA, então ele vai pensar: não, é meu filho. A Bíblia vai dizer que a mulher não se deu. E aquele homem era tão fiel a Davi, que mesmo ele voltando, ele ficou cuidando da porta de Davi. E Davi vai dizer: você desceu para a sua casa. Davi, vendo que aquele homem era muito fiel, ele faz o seguinte: pois agora eu vou colocá-lo na primeira fileira do exército, e vou tirar todos da sua retaguarda, para que ele morra. E a Bíblia vai dizer que aquele homem foi morto. Urias. Aquele homem foi morto porque ele estava no primeiro lugar da guerra. Então eu tento imaginar. Então eu acho que quando eu vejo a história de Davi, eu me pergunto o seguinte: quando que ele iria parar? Até onde ele ia ficar cobertando o seu pecado? Até onde ele iria, se ele para não ser pego? Eu acho que quando Davi estava pecando, ele olhou para um lado, olhou para o outro: não, ninguém me viu, então está tudo bem. Eu acho que quando Davi estava pecando, ele não parou para perceber que nenhum homem tinha visto, mas ele deveria ter feito isso aqui. Davi deveria ter olhado para o céu, porque a Bíblia vai dizer que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, quando Davi pecou. E aí, aqui no Salmo 51, ele começa a falar, pedindo por misericórdia. Ele reconhece, inclusive, que ele que pecou. E não só isso, ele vai e diz o seguinte: contra ti pequei, contra ti eu pequei. Porque ele refletiu e chegou até o ponto de que, não, antes de eu pecar contra Urias, contra Batseba, contra sua esposa, contra essa família, contra o povo de Deus, a primeira pessoa que eu pequei foi Deus. Talvez você está pecando, talvez tenha uma raiz de vingança no seu coração, talvez alguém não lhe deu a paz do Senhor, talvez alguém fez uma cara feia para você, ou falou algo de você, e você talvez deve estar pensando, está com raiva daquela pessoa, mas eu vou dizer para os meus irmãos que o céu não vai ter segundo andar, iremos todos nós para lá um dia. Enfim, continuando, Davi, ele pecou e ele diz: não, eu pequei contra os meus irmãos, e ele reconhece humildemente que foi ele o transgressor. Por que uma transgressão, Jorge? Porque a transgressão é algo que ele estava consciente que era errado. Ele acreditava em Deus, ele acreditava nas leis de Deus, nos estatutos, mas ele mesmo, sabendo que era errado, ele decidiu fazer o mal. Por isso que Davi, ele quebra os estatutos de Deus. Ele está fazendo a transgressão. E ele começa a ver que a maldade está em todos os homens. Ele diz o seguinte: em iniquidade fui concebido, em iniquidade eu nasci. Em outras palavras, ele está dizendo assim: em pecado eu nasci. Eu já nasci em pecado. E o meu pecado está todos os dias diante de mim. E
Davi passava por uma batalha contra esse pecado, os seus ossos, eles se sentiam apodrecendo. Quando a Bíblia vai fazer uma referência a ossos, ela está querendo dizer o que, pastor Paulo? Que aquela pessoa estava com dor. Como eu li o Salmo 32 aqui para vocês, ele estava em agonia, ele estava sofrendo. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha mais nem alegria no seu espírito. E é isso que o pecado faz com todos os homens. O homem que vive no pecado, o homem que não confessa o seu pecado para Deus, o homem que não reconhece que deve se arrepender, ele sente isso. Às vezes você não sabe de onde é essa tristeza. Vai orar em Bíblia. Às vezes você está triste, passando por batalhas, confusões na sua mente, você sente dor no seu corpo, você acorda angustiado, você passa a noite orando e não sente nada. Talvez o que você precisa fazer é confessar o seu pecado. Aleluia! Talvez o que você precisa saber é reconhecer que você pecou contra Deus. Talvez o que você precisa saber é reconhecer que há um Deus que vê tudo o que você faz. Há um Deus que vê tudo isso, mas é misericordioso e honesto. Quando Deus se revela a Moisés lá em Êxodo, ele se revela dizendo: eu sou o Senhor, Deus misericordioso, benigno, que visita a maldade dos pais dos filhos e a benignidade dos pais dos filhos, mas que perdoa os pecados de geração em geração. Deus ele se apresenta de uma forma misericordiosa. Davi viu que ele só tinha um lugar para recorrer. Ele estava vendo a angústia da sua alma, e eu não estou falando de um homem qualquer. Eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que era rei daquela época. O rei daquela época, ele tinha literalmente tudo o que ele quisesse. Era um homem que talvez ele tinha os prazeres que ele quisesse, ele tinha a alimentação que ele quisesse, a vida que ele quisesse, a proteção. Mas quando o homem está errado com Deus, quando a vida dele precisa de um conselho, ele pode ter o dinheiro que for, ele pode ter a riqueza que for, ele não tem paz. O que é que leva uma pessoa a todos os finais de semana se embriagar? Ela não suporta ela mesma, ela não suporta o peso do que ela vive, da vida que ela está vivendo. É isso que essas pessoas estão buscando. Elas estão buscando tampar um buraco que só Deus pode preencher. Elas estão tentando se esquecer dos seus pecados, estão ficando loucas, precisando de ir a psicólogos e fisioterapeuta, e precisando de tudo aquilo, mas só tem uma solução, que é Jesus, e essa pessoa não consegue. E Jesus é um Deus que ampara. Ele mesmo disse: vinde até mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu darei alívio para a sua alma. É Jesus que vai dar conforto. Eu imagino Davi dizendo assim: Deus, eu estou sofrendo, sofre aqui junto comigo, Deus me ajuda, meu Deus, pelo menos até nesse momento eu quero estar contigo. Porque ele viu, quando ele pecava, algo se afastava dele. Na verdade, em outras palavras, ele se afastava de Deus quando ele pecava. Deus foi tão misericordioso que viu um homem pecando, que viu um homem fazendo o que era mal, mas ele enviou um profeta para ir lá. Já pensou se Natan nunca tivesse ido lá? Davi estava pensando: deu tudo certo, o homem morreu, a sua mulher está viúva, agora eu irei tomá-la para mim, e ninguém vai ficar sabendo disso. Mas Deus sabia. E às vezes, quando você vai evangelizar hoje em dia, você fala assim para a pessoa: ei, isso é errado, sai dessa vida, você ia morrer. E a pessoa pensa, interpreta errado. Nós cristãos somos muito mal interpretados. Essa pessoa diz assim: só Deus pode me ajudar. Mas isso traz uma reflexão a mim e a todos nós essa noite. E isso não te preocupa. Não te preocupa saber que só Ele que é o justo juiz. Porque assim, nesse tempo, o tempo da lei, o tempo da graça, ele é pior do que o tempo da lei. Porque quando uma pessoa pecava, a justiça vinha na hora. Pecou, foi aplicada a justiça. O tempo da graça acumula. A pessoa está vivendo, fazendo tudo de errado, mas um dia ela vai ter que prestar conta de tudo isso. Eu também um dia irei prestar conta com Deus da minha vida. A Bíblia diz que os homens darão conta até das palavras inúteis que eles falam. Até disso os homens terão que prestar conta. E Davi, ele
ele recebe isso, ele fala: Deus tem misericórdia, Deus me perdoa, a multidão da tua benignidade vem sobre mim, mas Deus não olha para mim, não olha para os meus pecados. Deus tem misericórdia da minha vida. Davi, quando ele pegou, ele reconheceu. Essa foi a diferença entre ele e Saul. E Davi não só reconheceu, como se arrependeu. A Bíblia vai dizer que por conta do pecado de Davi, a espada não se apartaria da sua casa. E por conta disso, você vê toda a trajetória de Davi. Para você ter ideia, ele tem uma filha, e outro filho dele abusa daquela irmã, e aí o irmão que vê o seu irmão fazendo aquele mal, mata ele, depois o seu filho morre. E Davi, tem gente que fala assim: não, mas eu pago o preço, eu estou pecando aqui, mas eu pago o preço. Diga isso não, porque quando a mão lá de cima começar a pesar, uma coisa é você dizer para mim, você pedir perdão hoje essa noite, se reconciliar, eu que sou homem, não posso fazer nada com você. Mas quando a mão lá de cima começa a descer, começa a pesar, não tem quem aguente não. Se você não vem pela dor, venha pelo amor de Deus. Não espere a mão de Deus começar a pesar. Vai falar sobre isso no Salmo 32. E ele reconhece que se arrepende. A Bíblia vai dizer que Davi, em saber da voz do profeta que a criança iria morrer, a criança do adultério, o filho do adultério iria morrer, Davi, ele começa a jejuar. Então o homem estava arrependido mesmo. Depois que foi descoberto, né, é fácil se arrepender. Então ele começou a jejuar pela vida daquela criança. Só que Deus já tinha dado o decreto. Não adiantava, a gente não jejua para mudar Deus. Nosso jejum é para trabalhar em nós mesmos. Quando nós oramos, não é para mudar o coração de Deus. Deus faz do jeito que eu quero. Não, seja feita a tua vontade. E Davi começa a fazer o jejum. E a Bíblia vai dizer que Deus começou a ferir a criança. E aí o servo de Davi via Davi orando e ficava comigo: rapaz, não vou dizer para ele não, porque ele está orando aí, está triste. E se eu disser para ele que a criança vai morrer, ele é capaz de matar eu. Então Davi se arrepende. E depois ele recebe a notícia que o filho da mulher morreu. E quando ele recebe essa notícia, por incrível que pareça, a reação dele é inesperada. Ele vai para o templo de Deus e começa a adorar. Às vezes nós estamos pagando um preço, nós estamos passando por uma situação e nós queremos olhar para o céu e culpar Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Mas às vezes você, com suas próprias pernas, caminhou por esse caminho e está pagando o preço do pecado que você fez. E Deus não tem o mínimo de culpa do que você está passando e você culpando a Deus. Então Davi, ele veio e ele vai adorar. Ele começa a adorar a Deus. Esse homem se arrependeu. Essa é a diferença entre Davi e Saul. Porque Davi, apesar de pecar, ele não era perfeito. Saul também não era perfeito, mas quando Davi pecava, ele dobrava o joelho dele. Ele chegava na casa dele e disse assim: Deus, realmente Deus, eu pequei, mas tem misericórdia de mim e me perdoa. A Bíblia vai dizer que quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Ainda que ele se redimisse, havia um preço a ser pago. Ainda que Davi se redimisse, a consequência iria bater na porta. Existem consequências que não tem como ser anuladas. Algumas coisas Deus até se responsabiliza e nos ajuda na sua misericórdia, na sua presciência. Ele sabe a melhor forma de tratar na sua vida. No versículo 8, Davi, ele está dizendo: eu perdi a minha alegria. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. E no 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, porque Deus é o único. Eu não conheço nenhum médico que é capaz de curar a doença que se chama pecado. Não existe nenhum médico que é capaz de curar uma doença que é espiritual, uma doença que é dentro da alma do homem. É só Jesus, o médico dos médicos. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva. Você pode adorar a Deus. No versículo 10, eu acredito, Davi havia entristecido o Espírito Santo, mas eu acho que foi nessa hora que ele pegou.
Porque eu imagino um homem que tinha tudo, dizendo assim: Deus, eu não consigo viver sem ti, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu consigo imaginar esse Deus, se quiser, pode tirar meu trono, pode tirar minhas riquezas, pode tirar o palácio, mas não retire de mim o Espírito Santo. Sabe o que Davi estava mostrando? A dependência de Deus. E é justamente isso que devemos fazer. Quando nós pecamos, eu sei que nós ficamos constrangidos e queremos fugir e se esconder de Deus. Nós dizemos: Deus, não olha para a nossa transgressão, Deus, não olha para mim nesse momento. Mas quando você peca, o lugar certo que você deve correr é para os pés da cruz. Aleluia. Quando você peca, ainda que você tenha vergonha, ainda que você seja acusado: ah, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, você tem que correr para os pés da cruz. Davi, ele mostrou a dependência dele, do Espírito Santo, e isso me traz à memória outro personagem, que não está no meu sermão, mas eu irei trazer uma rápida aplicação. Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. Entre eles nós encontramos Judas, o traidor, e nós encontramos Pedro. Mas se nós formos fazer uma análise da vida desses dois, nenhum era melhor do que nenhum. Por quê? Judas traiu a Jesus. Judas, ele vendeu Jesus por moedas. E Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Negar é quase pior do que trair, porque a traição é você tratar um amigo como se fosse um inimigo, mas o negar é você tratar um amigo como um desconhecido. Jesus, ele estava sendo julgado e uma serva chega a Pedro e diz assim: eu conheço você, você é um deles. E Pedro diz: eu nem o conheço. E a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. O que salva o homem é o arrependimento. A Bíblia vai dizer que Deus tem prazer no arrependimento. Deus, ele ama quando você se arrepende, quando você chega na sua limitação e na sua fraqueza e diz: realmente, Deus, eu sou pecador e sou falho. Quando você reconhece que não é ninguém sem Deus, Deus, ele está ali de olho e vê no seu coração. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte: humilhai-vos perante a Deus, e Ele vos exaltará. Você tem que se humilhar diante de Deus e reconhecer o seu pecado. Essa noite eu não venho como um juiz e apontar o dedo. Um dia eu tive que me arrepender também. E é através do arrependimento que nós nos reconciliamos com Deus. Eu sei que essa palavra ela tem um endereço certo. Eu sei que a verdade muitas vezes ela machuca, mas ela também sara. Ela tem vida para a tua alma. E se você reconhece que você é um pecador e que você não é nada sem Jesus, eu queria fazer um convite essa noite. Peço que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Eu sei que foi uma palavra de sair marchando, glorificando, mas quantos cultos, pastor Flávio, eu saí parecendo que tinha levado uma pizza. E quando Deus falava para mim: prega aqui, eu não quis ter mais com a voz do Senhor. Quem vem por Jesus não vai deixar por qualquer coisa. Quem está com Jesus até o final não vai deixar por causa de uma fofoca, não vai deixar porque o pastor não fez algo que você quer, não vai deixar Jesus por causa que alguém falou mal de você, ou porque as coisas não estão sendo do seu jeito. As coisas não têm que ser do seu jeito, não tem que ser do jeito de Jesus. Eu queria perguntar se há algum pecador arrependido, se há alguém capaz de se arrepender essa noite e herdar a vida eterna. Porque há um céu, há uma promessa de que breve Jesus virá. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o próprio Jesus diz: eis que cedo vem. E um dia ele estará no trono julgando a cruz. Eu queria perguntar: há alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Vem até aqui à frente que eu oro por você. Se não, todos estão com Cristo, uma